gente, voltei com o meu terceiro tutorial usando essa paletinha linda da Catherine Hill, tá? Eu tô usando hoje um batonzinho da Vult, esse é o número 42 da Vult, tá? Que eu achei muito lindo. Acho que tá bem usável, eu acho que dá pra usar durante o dia, tá? Se esse batom tiver muito escuro pra você, se você não curte batom escuro, fique à vontade pra usar um batom nude. E se você tiver a fim de dar uma conferida, vem comigo! Então, para começar, como sempre, eu vou usar o meu primer da Urban Decay, esse é o original e é o meu preferido, e eu sei que eu só uso ele, gente, mas é o único que eu realmente, assim, amo. Eu ainda não encontrei nenhum outro que eu goste tanto quanto esse. Vocês me desculpem a falta de opção, mas eu amo esse primer. E agora eu vou aplicar por cima daquele primeiro primer, que é o meu preferido para segurar a sombra, eu vou aplicar esse outro primer bem cremosinho. Eu gosto dele porque ele é quase que um corretivo, ele é bem branquinho, ele não é branco totalmente, mas ele é bem claro, então vai ajudar bastante a sombra a sobressair, além de fixar também. Eu vou aplicá-lo em toda a minha pálpebra, usando esse pincelzinho da Sonia Kashuk, que você pode encontrar nas lojas da Target. Feito isso, eu vou dar umas batidinhas assim com o dedo mesmo, para poder espalhar melhor esse primer, para não deixar nenhuma marcação. Agora, usando essa paletinha da Urban Decay, essa é a Naked Basics, é a primeira, eu vou usar essa sombra Naked 2 para fazer um pré-côncavo, tá? Só um sombreado mesmo. E vou usar esse pincelzinho do kit de pincéis da Luciane Ferraz, esse é o número 5. A maioria dos pincéis que eu vou usar hoje para esse tutorial vão ser do kit da Luciane Ferraz, tá? Na verdade, essa sombra, além de me ajudar a formar um pré-côncavo, ela vai me ajudar na hora que tiver que aplicar outra sombra por cima do meu côncavo. Ela vai facilitar na hora de esfumar a sombra, a outra sombra que eu vou aplicar mais tarde no meu côncavo. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa sombra rosa claro. Ela é cintilantezinha, é um clarinho bem levinho, bem bonitinho. E vou aplicar essa cor no meu canto interno, usando o pincel número 5, para abrir mais o meu olhar. E agora com esse pincel número 07, eu vou aplicar um pouquinho dessa sombra rosa também, mas percebam que essa é um pouquinho mais escura do que a outra, tá? Ela é um pouquinho mais queimada. E é essa que eu vou aplicar na minha pálpebra móvel. Eu vou aplicá-la dando batidinhas e espalhando, batidinhas e espalhando. Agora eu vou usar esse pincel chanfradinho da Elf, tá? Na verdade ele é de sobrancelhas, mas eu vou usá-lo para marcar o meu côncavo com essa sombra marrom opaca. Então primeiro eu vou fazer a marcação, tá? Fechando aí no cantinho externo. E depois eu vou começar a esfumar esse marrom. Eu queria que o meu côncavo ficasse um pouquinho mais marcado hoje, mas não chega a ser um cut crease, porque eu vou esfumá-lo bastante. Mas eu gostaria que dessa vez ele ficasse um pouquinho mais marcado do que o de costume. Por isso que eu tô fazendo essa linha com esse pincel tão fininho, tão preciso. Agora, usando o pincel número 10, eu vou começar a esfumar esse marrom escuro do meu côncavo, usando esse marrom mais terra, mais avermelhado, que também é opaco da paleta. Então, em movimentos de vai e vem, eu vou começar a aplicar essa sombra bem de levinho no meu côncavo, tá? Para esfumar esse marrom escuro que eu já tinha lá. Mas percebam que eu tô fazendo do marrom para cima, eu tô esfumando da linha para cima, tá? Em movimentos de vai e vem e um pouquinho também no meu canto externo. Feito isso, eu vou iluminar abaixo das minhas sobrancelhas usando esse pincel número 08 e vou aplicar essa sombrinha que na verdade no vídeo nem tá aparecendo, mas ela é um rosinha bem clarinho e opaco, tá?
Essa cor também vai me ajudar com o meu degradê, tá? Porque eu vou iluminar a minha sobrancelha e já esfumar essa cor junto com a outra cor que já estava lá acima do meu côncavo. Então essa corzinha vai me ajudar bastante no meu degradê. Agora usando esse pincelzinho de detalhe, tá? Ele é um pincelzinho pequenininho, ele é o número 12. Eu vou aplicar um pouco dessa sombra preta opaca no meu canto externo. Eu vou fazer aquele Vzinho, tá? Do lado de fora, no meu canto externo, e puxar pra dentro, um pouquinho pra dentro do côncavo, essa sombra preta. E cuidado para não subir muito com essa sombra preta, ok? Percebam que eu tô aplicando do côncavo pra dentro, pra baixo, eu não vou subir com essa sombra preta. Usando o pincel número 09, chanfradinho, eu vou dar mais uma esfumada aí no côncavo, tá? Começando pelo canto externo, trazendo a cor mais escura um pouquinho mais pra dentro. E logo em seguida, vou voltar com aquele meu pincel de sobrancelhas, tá? Fininho, e vou aplicar mais um pouquinho da cor preta para reforçar, marcar mais um pouquinho meu côncavo de novo. E logo em seguida, esfumar tudo de novo mais um pouquinho. Agora eu vou voltar com o pincel pequenininho de detalhe, seu número 12, e também com o número 10, e vou fazer mais uns detalhezinhos aí, aplicar um pouquinho mais desse preto no cantinho, tá? Externo, só fazer uns acabamentozinhos aí. E agora com o pincel número 10, eu vou aplicar mais um pouquinho daquela sombra marrom mais avermelhada, também opaca, entre o rosa e o preto, para ajudar no degradê, para ficar mais harmônico, tá? Para essa transição ficar mais harmônica entre o rosa e o preto. Percebam que o marrom quase não vai fazer diferença, porém vai ajudar no degradê e vai deixar a transição bem mais harmônica. Feito isso, eu tô pronta para aplicar o meu delineador líquido. Eu tô usando do BH Cosmetics, tá? Que é bem legalzinho e super baratinho. Vou puxar um gatinho do lado, mas como sempre, se você não curte isso, simplesmente não faça, ok? E esse meu make delicado, que eu ainda não sei do que vou chamar, já tá quase chegando ao fim. Então agora eu vou aplicar os meus cílios postiços e já volto. Cílios aplicados, agora eu tô pronta para passar o meu lápis preto da Avon, é da linha Glimmer Stick. Eu vou aplicá-lo só na parte inferior dos meus olhos, tá? Bem rente aos meus cílios inferiores, mas não vou aplicá-lo na minha linha d'água. Como eu não quero que esse look fique muito pesado, eu não vou usá-lo na minha linha d'água. Hoje eu vou optar por um lápis bege, tá? Além disso, ele aumenta os olhos pequenos, dá aquela ilusão dos olhos serem maiores. Agora, voltando naquela sombra marrom opaca, mais avermelhada, mais clara da paleta, eu vou limpar aquele pincelzinho número 12, pequenininho, que eu usei para aplicar um pouquinho do preto. Então, antes de usar essa cor marrom, eu vou dar uma limpadinha no pincel e vou esfumar esse lápis que eu acabei de aplicar, tá? Na parte inferior dos meus cílios, com esse marrom, tá? Vai deixar o look bem mais suave. Feito isso, eu vou aplicar esse lápis da Contém 1 grama, que se chama Light Up, que eu adoro, na minha linha d'água. Como eu disse anteriormente, hoje eu não vou optar por um lápis escuro na minha linha d'água, mas se você não curte lápis bege ou branco na linha d'água, fique à vontade para usar um marrom, preto, tá? Fica a seu critério. Agora eu vou aplicar um pouco de máscara de cílios, essa da Smashbox, já é meio velhinha, já tem uns meses que eu a tenho.
Vou aplicar nos meus cílios inferiores e superiores, tá? Muito importante, principalmente nos de cima, para poder unir os seus cílios naturais aos seus cílios postiços. Agora usando esse meu bronzer de sempre da vida da Sephora, que é o Sol de Rio, que vai durar para sempre, amém. Vou usar esse pincel chanfrado da Mary Kay para começar a fazer um pouco de contorno no meu rosto. E como sempre, eu gosto de começar pela testa, tá? Aplicando um pouquinho aí bem rente a raiz do cabelo. Em seguida, vou aplicar um pouquinho de bronzer na papa, que eu odeio, tá? Bem abaixo do queixo aí, para esconder a papa, que ninguém merece. E seguindo, vou aplicar aí rente ao meu maxilar, uma linha reta. E depois esfumar tudo, tá, gente? Sem esquecer das bochechas, tá? Bem aí nesse sulco das bochechas, tá? Bem abaixo das maçãs, para diminuir um pouco o rosto, afinar o rosto. Continuando, hoje eu vou aplicar esse blush da Bare Minerals, que se chama de Aphrodisiac, que é um blushzinho bem cor de pêssego, uma corzinha bem bonitinha, e fica legal se você é um pouquinho mais clara como eu. Dá aquela sensação de viço na pele. E vou aplicá-lo, tá? Com esse pincel também da Luciane Ferraz, que eu nem tô muito acostumada a usar, eu tô acostumada a usar pincel chanfrado, então tô tentando aplicar com bastante cuidado. Percebam que eu tô aplicando o blush, tá? E o levando de encontro com o bronzer, tá? Mesclando os dois, esfumando os dois juntos, pra ficar bem legal, bem natural. Agora usando o pincel maior, tá? Que é o número 1 do kit da Luciane Ferraz, eu vou aplicar um pouco desse pó translúcido também da Bare Minerals, bem abaixo dos meus olhos, aonde eu apliquei o corretivo, só para selar tudo no lugar bonitinho. E o que sobrar no pincel, a sujeirinha do pincel, eu vou passar na minha zona T do meu rosto. Em seguida, vou pegar um pouco desse highlighter, tá? Desse iluminador da paleta Naked Flush da Urban Decay, e com o dedo mesmo vou aplicar bem aí nas minhas têmporas para dar uma iluminada a mais no meu rosto. Eu acho que aplicando com o dedo dá um toque mais natural, e é por isso que eu tô fazendo, mas se você não curte, fique à vontade para aplicar esse iluminador com pincel, ok? Lembrando que para quem tende a ter espinhas nessa área do rosto, não é legal você usar iluminador, tá? Ou qualquer coisa muito brilhante, porque vai exaltar, vai fazer com que suas espinhas sobressaiam, tá? Se você tem problema de espinha, em qualquer parte do rosto, evite passar qualquer produto cintilante. Fique só com os opacos mesmo. Mas como eu já não tenho tanto problema com espinha hoje em dia, eu vou aproveitar e passar um pouquinho no centro da minha testa, bem no meu queixo também, no centro, bem na frente do meu queixo, e só para dar uma iluminada no look inteiro, tá? E é chegada a minha hora preferida do make, que é a parte do batom. E hoje eu vou usar esse batom lindo da Vult, que é o número 42. E eu primeiro vou aplicar um pouquinho assim direto da bala e depois vou fazer os retoques com um pincel também do kit da Luciane Ferraz, que é um pincel muito bom, muito durinho, perfeito para fazer acabamentos com batom, ok? Eu confesso que eu morro de preguiça de usar pincel, tá? Quando eu tô aplicando o meu batom. Não uso no meu dia a dia, tá? Só se eu estiver indo pra uma festa, uma coisa mais assim, mas no meu dia a dia, geralmente, eu não uso.
Porém, eu tenho que reconhecer que a diferença assim, do acabamento é enorme, principalmente se você estiver usando um batom vermelho ou mais escuro. Quando você faz o acabamento com o pincel, fica bem mais perfeitinho, gente, não tem como negar. Então é isso, amores, esse é o look final, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!